Já parou para pensar na possibilidade de que tudo o que você aprendeu sobre dinheiro esteja completamente errado? Redondamente enganado. Pense bem. Bilhões de pessoas passam a vida toda estudando, trabalhando duro, sacrificando tempo, saúde e família, e mesmo assim morrem sem nunca experimentar a verdadeira prosperidade. Isso faz sentido? Claro que não. A parte mais absurda é perceber que quanto mais elas se esforçam, mais escassez parecem atrair. Não estou falando de teoria. Estou falando da lei invisível que rege cada pedaço do universo. Uma lei que está agindo dentro de você agora mesmo, mesmo que você não a perceba. E hoje vou revelar 12 passos claros para reprogramar sua mentalidade e atrair prosperidade rapidamente. Você já notou como certas frases que ouvimos desde a infância se tornam verdades absolutas dentro de nós, mesmo que nunca tenham sido questionadas? Dinheiro não dá em árvore. Para ter sucesso na vida é preciso sofrer. Não nascemos para ser ricos. Essas palavras se repetem geração após geração e acabam se transformando em uma programação silenciosa que molda nosso relacionamento com o dinheiro. Não é uma escolha consciente. É algo que se instala no subconsciente e começa a controlar nossas decisões, atitudes e até mesmo como reagimos às oportunidades. Você pode pensar que sua dificuldade em prosperar vem de uma falta de educação, contatos ou sorte. Mas, na realidade, a raiz está nesse condicionamento invisível que dita o quanto você acredita merecer e o quanto se permite receber. É como um software rodando em segundo plano. Você não o vê, mas ele está controlando todo o sistema. É por isso que não importa quantas horas extras você trabalhe, quantos diplomas você acumule ou quanta força de vontade você coloque em seus projetos. Se a programação instalada for de escassez, o resultado final será sempre o mesmo. Já notou como muitas pessoas conseguem aumentar seus ganhos por um tempo, mas logo retornam a uma situação financeira apertada? Isso acontece porque elas não mudaram o programa, apenas mudaram o cenário. E quando o programa não é reescrito, mais cedo ou mais tarde ele traz de volta o mesmo padrão. Eu mesmo vivi esse ciclo na própria pele. Passei anos acreditando que a única maneira de sair do buraco era trabalhar mais duro, sempre cansado, sempre correndo atrás e nunca realmente avançando. Por mais que o dinheiro entrasse, parecia que algo sempre dava errado. Uma despesa inesperada, uma nova dívida, uma perda que eu não conseguia evitar. Foi somente quando comecei a questionar essas crenças enraizadas, essas frases que ecoavam dentro de mim, que percebi que o problema não estava no mundo lá fora, mas nas imagens e ideias que eu abrigava dentro de mim. O subconsciente não distingue entre realidade e repetição. Se você ouve todos os dias que dinheiro é difícil de ganhar ou que não é para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, você vai vibrar exatamente isso. E quando você vibra a escassez, a vida não tem outra escolha senão responder com mais escassez. Pergunte a si mesmo honestamente, quantas vezes você repetiu, mesmo sem perceber, que nunca sobra nada no fim do mês? Quantas vezes você disse que não tem cabeça para negócios, que não nasceu para isso, ou que pessoas como você nunca ficarão ricas? Esse diálogo interno constante é o que cria sua realidade financeira. Estudos modernos sobre comportamento mostram que uma grande parte de nossas decisões diárias são automáticas, inconscientes. Isso significa que, sem perceber, você pode estar repetindo os mesmos padrões que seus pais e avós carregaram ao longo da vida, mesmo que racionalmente você deseje resultados diferentes. A verdadeira raiz da escassez não está nos números do seu extrato bancário, mas no que você acredita ser possível. Imagine alguém que herda uma mentalidade de falta, mas ganha milhões de dólares na loteria. Sem mudar seu programa mental, em pouco tempo eles retornam ao mesmo lugar, porque não aprenderam a vibrar prosperidade. Apenas receberam dinheiro sem estar prontos para isso. Isso aconteceu incontáveis vezes na história, e é a prova de que o dinheiro em si não é a solução. Sua mentalidade é. Então, se até hoje você se sentiu preso nesse ciclo de correr atrás das coisas, trabalhar duro e nunca ver resultados duradouros, saiba que não é culpa do governo, nem da economia, nem da falta de oportunidades.
É a programação invisível que controla sua vida. E até que você a questione, até que decida escrever uma nova história interna, o resultado externo não mudará. O primeiro passo é reconhecer isso. Reconhecer que dentro de você existe uma voz antiga, herdada, repetida, que insiste em dizer que você não pode, não merece, não nasceu para prosperar. E essa voz precisa ser silenciada. Porque somente quando você substitui esse padrão, somente quando você decide instalar um novo programa de abundância, a realidade começa a se transformar de uma forma verdadeira e permanente. Tudo no universo está em constante vibração. Cada átomo, cada célula, cada partícula carrega uma frequência, e você não é diferente. Seus pensamentos, suas emoções e até mesmo seus sentimentos mais silenciosos emitem uma vibração que cria um campo invisível ao seu redor. Esse campo é como um imã, e ele atrai situações, pessoas e oportunidades que estão em harmonia com a energia que você mantém. Quando sua vibração é de medo, ansiedade e escassez, a vida inevitavelmente responde, trazendo mais circunstâncias que refletem exatamente isso. Não é coincidência que tantas vezes você consegue quitar uma dívida apenas para descobrir dias depois que uma nova despesa inesperada surgiu. Esse padrão não é azar, não é castigo, é a manifestação direta da frequência que você emite. Pense nisso como uma estação de rádio. Você só consegue ouvir a música que corresponde à frequência em que você está sintonizado. Se sua mente está constantemente sintonizada no canal da preocupação, do não vai dar certo, do nunca vou conseguir, essa é a música que continuará tocando em sua vida. É por isso que mesmo pessoas que se sobrecarregam, que trabalham até a exaustão, continuam a atrair mais falta, mais luta e mais escassez. A vibração delas não está alinhada com a abundância, mas com esforço, sacrifício e limitação. Eu mesmo passei anos sem entender isso. Observei pessoas ao meu redor que aparentemente não trabalhavam tanto quanto eu, mas alcançavam resultados muito maiores. Isso me consumia. Eu me perguntava, como é possível? Eu me dedico mais, coloco mais horas, me sacrifico mais, e ainda assim, eles parecem prosperar com facilidade. A resposta estava na vibração. Eles não estavam vibrando necessidade, estavam vibrando confiança. Não estavam vibrando o medo da perda, estavam vibrando a certeza de que sempre haveria mais. Essa confiança criou um alinhamento natural com situações de prosperidade, enquanto eu, preso no medo da falta, só conseguia atrair mais do mesmo. Talvez você também já tenha experimentado essa sensação de girar em círculos. Você trabalha, você luta, você corre atrás das coisas, mas cada vez que você acredita que algo finalmente vai sobrar, acontece uma emergência, uma despesa inesperada, um problema que drena seus recursos. É como se você estivesse preso em um ciclo invisível. E a verdade é, você está. Um ciclo energético alimentado pela sua vibração dominante. Pesquisas mostram que emoções como medo e ansiedade ativam um estado de foco restrito no cérebro, o que nos impede de ver soluções e oportunidades que estão bem à nossa frente. Em outras palavras, quando você vibra medo, não apenas atrai mais situações temerosas, mas também se torna cego para as portas que poderiam mudar sua realidade. Agora imagine o oposto. Imagine começar a vibrar abundância mesmo antes que ela se manifeste. Em vez de pensar, nunca consigo pagar minhas contas, você começa a sentir internamente, eu sou capaz, mereço prosperidade e as oportunidades certas estão chegando até mim. Essa vibração abre seus olhos para novas ideias, faz você notar pessoas que antes passavam despercebidas e conecta você às circunstâncias que sempre estiveram ali, mas que sua antiga frequência não permitia que você percebesse. É assim que a vida responde. Não importa onde você está, qual é sua profissão, sua história ou suas condições atuais. O que determina seu próximo capítulo é a vibração que você escolhe sustentar agora. E aqui está um ponto essencial. Sua vibração não é alterada apenas pelo pensamento racional. Você pode dizer, eu quero prosperidade o dia inteiro,
Mas se no fundo você sente medo, preocupação e culpa, é isso que você continua a emitir. A vibração é ditada pela emoção que acompanha o pensamento. É por isso que é tão importante cultivar sentimentos de gratidão, confiança e certeza. A gratidão, em particular, é uma das vibrações mais poderosas, porque coloca você em sintonia com o que já é bom em sua vida, e esse alinhamento abre espaço para que mais coisas boas cheguem. O dinheiro é apenas uma das muitas manifestações da energia do universo, e assim como qualquer energia, ele responde ao que você transmite. Quando você vibra falta, ele escorrega. Quando você vibra abundância, ele flui. A questão é, em qual estação você escolheu sintonizar? Houve um dia em que eu estava em um beco sem saída completo. Eu tinha uma conta para pagar, e quando abri minha carteira, não havia o suficiente. Essa era o tipo de situação que, antes, me teria mandado para o pânico. Meu coração dispararia, minha mente começaria a pensar em todos os problemas possíveis, e eu me sentiria esmagado por um sentimento de impotência. Mas naquele momento, decidi fazer algo diferente. Em vez de vibrar medo, em vez de repetir mentalmente, não vai dar certo, escolhi confiar. Respirei fundo, fechei os olhos e afirmei a mim mesmo que o dinheiro viria, mesmo que eu não soubesse como. Me certifiquei de sentir isso no meu corpo, como se o problema já estivesse resolvido. E então algo aconteceu que ainda me impressiona pela clareza de sua mensagem. Poucas horas depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava alguém que me devia dinheiro há anos e de quem eu já havia desistido de receber. Sem explicações, ela me disse que havia decidido quitar a dívida naquele mesmo dia. O valor que ela me enviou foi exatamente o suficiente para pagar a conta que estava me preocupando. Alguns chamariam de coincidência, mas aprendi a reconhecer quando a vibração encontra ressonância com o universo. Não foi sorte, foi alinhamento. Este episódio foi um ponto de virada, porque me mostrou de forma prática que minha frequência interna tem o poder de alterar circunstâncias externas. Até então, eu acreditava que a prosperidade dependia de esforço físico, contatos certos, condições favoráveis. Mas naquele dia, ficou claro que quando a mente e o coração estão em sintonia com a abundância, a realidade responde com precisão. Não significa que o dinheiro caia magicamente do céu, mas que ele chega por canais inesperados, através de pessoas e oportunidades que já estavam no caminho, apenas esperando a permissão energética para se manifestar. Quantas vezes você já se viu em uma situação parecida? Contas acumuladas, nenhuma solução à vista, e de repente surge uma ajuda, um pagamento atrasado, uma oportunidade que parecia impossível. A diferença é que, muitas vezes, você atribui isso à sorte ou ao acaso, quando na verdade é a sua vibração permitindo que as soluções entrem. O problema é que, na maioria das vezes, você faz o contrário, entra em pânico, vibra desespero, e isso só bloqueia a saída que poderia ter aparecido. Quando decidi confiar, foi como se eu tivesse enviado um sinal claro ao universo. Estou pronto para receber. E o universo respondeu. Este é o ponto crucial. Você não controla o como, não controla o de onde, mas controla o que você transmite. E o que você transmite abre ou fecha portas. Meu exemplo da conta paga com dinheiro inesperado pode parecer pequeno, mas foi o suficiente para eu entender que essa lei é real e funciona em qualquer escala. Se funciona para uma conta de algumas centenas de reais, também funciona para negócios de milhões de reais. A única diferença está na consistência da vibração. Naquele dia, aprendi algo que mudou completamente minha relação com o dinheiro. Não se trata de ter a solução visível. Trata-se de estar alinhado com a confiança de que a solução virá. Porque quando você vibra a escassez, tudo o que você consegue ver são problemas. Mas quando você vibra a abundância, você começa a perceber caminhos que antes eram invisíveis. Este foi apenas o primeiro de muitos episódios em que a vida me provou que, ao mudar minha energia, eu mudava meus resultados. E essa é a chave para qualquer transformação financeira duradoura. Quantas pessoas você conhece que acordam antes de o sol nascer, trabalham mais horas do que seus corpos podem aguentar, sacrificam fins de semana,
feriados e tempo com a família. E ainda assim vivem presas em dívidas, preocupações e falta de perspectiva? Talvez você mesmo já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, os resultados não aparecem. E ao mesmo tempo, é impossível não notar pessoas que parecem viver mais levemente, que trabalham menos horas e ainda assim desfrutam de uma vida de abundância, segurança financeira e liberdade. É como se estivessem jogando um jogo completamente diferente. E de fato estão. A grande diferença não é a quantidade de esforço físico, mas a qualidade da vibração mental e emocional que carregam todos os dias. Por muito tempo, eu também acreditei que prosperidade era uma equação simples de esforço. Trabalhe mais, ganhe mais. Mas a vida continuou me mostrando que essa fórmula estava errada. Eu me desgastava, sacrificava e ainda assim parecia sempre estar um passo atrás. A verdade é que quando a mente vibra, escassez, mesmo um aumento de salário, mesmo um ganho inesperado, mesmo uma oportunidade maior acaba escorrendo pelos seus dedos. Porque não é o esforço que cria prosperidade, mas a vibração. Você pode suar, lutar, acumular horas de trabalho, e se a sua frequência for de medo, insegurança ou de nunca é o suficiente, é isso que continuará se repetindo. A ciência comprova isso. Pesquisas sobre emoções mostram que quando os seres humanos estão em estado de estresse ou ansiedade, o cérebro ativa um mecanismo de sobrevivência que estreita o foco. É como se a mente colocasse uma lente que só enxerga problemas, riscos e ameaças. Nesse estado, você deixa de perceber oportunidades, não vê soluções e perde conexões que poderiam mudar sua vida. Em outras palavras, a vibração de escassez não só atrai mais escassez, mas também o cega para tudo o que poderia levá-lo à abundância. E o oposto também é verdadeiro. Quando você cultiva uma vibração de confiança, certeza e gratidão, seu cérebro expande sua percepção. É nesse estado que você começa a notar pessoas que podem abrir portas, ideias que antes passavam despercebidas, soluções que estavam bem à sua frente, mas que sua frequência anterior não permitia que você enxergasse. O mundo externo permanece o mesmo, mas sua forma de ver e interagir com ele muda completamente. Isso explica por que algumas pessoas, mesmo sem trabalhar tantas horas, parecem multiplicar seus resultados. Elas estão conectadas a um nível de percepção que só se abre quando você vibra a abundância. Lembro-me de observar empreendedores que conseguiam expandir seus negócios quase naturalmente, enquanto outros, igualmente dedicados, lutavam apenas para manter suas portas abertas. A diferença não estava no esforço, mas em como eles vibravam. Aqueles que prosperavam tinham certeza de que sempre haveria recursos, clientes e oportunidades, e essa certeza criava o ambiente perfeito para que isso acontecesse. Aqueles que vibravam medo, por outro lado, estavam sempre ocupados, sempre exaustos, sempre correndo, mas nunca avançavam, porque estavam alinhados com a energia da luta, e a luta só atrai mais luta. Então, se até hoje você acreditou que a solução para seus problemas financeiros é simplesmente trabalhar mais, é importante entender que esse é o caminho mais exaustivo e menos produtivo. Não que o trabalho não seja importante, mas o trabalho físico, sem a vibração correta, só se torna cansaço. A prosperidade começa na mente, no alinhamento com a abundância, no sentimento de que você merece e de que um fluxo infinito de oportunidades já existe em sua vida. Quando essa vibração se torna dominante dentro de você, o trabalho deixa de ser uma batalha e se torna um canal natural, através do qual a abundância pode se manifestar. E a vida responde a isso com situações, encontros e resultados que parecem impossíveis para aqueles que ainda acreditam que apenas o suor é suficiente. Elvis Presley foi um exemplo claro de como o dinheiro, por si só, não garante prosperidade. Ele foi um dos artistas mais bem pagos do mundo, alcançou fama global e viveu cercado de luxo e oportunidades que poucas pessoas poderiam sequer imaginar. Mas apesar de todos os milhões de reais que passaram por suas mãos, sua vida terminou marcada por dificuldades financeiras, instabilidade emocional e escolhas que o levaram à ruína. A pergunta inevitável é:
Como alguém que faturou milhões de reais pôde terminar assim? A resposta está no que acontecia dentro dele. Elvis nunca reprogramou sua mente para sustentar a riqueza. Ele vibrava medo, insegurança e escassez, mesmo quando o dinheiro parecia vir em abundância. Esse padrão interno é poderoso porque mostra que, não importa o tamanho da fortuna ou da oportunidade, se a mente não estiver alinhada com a prosperidade, a abundância não se sustenta. O dinheiro pode entrar, mas também encontra maneiras de sair, seja por meio de excessos, má gestão, relacionamentos destrutivos ou até mesmo vícios que surgem da necessidade de preencher um vazio interno. Elvis vibrava falta, vibrava desequilíbrio, e o resultado foi exatamente esse. Uma vida marcada por altos e baixos, onde o dinheiro nunca foi capaz de trazer verdadeira estabilidade. Este exemplo deve nos fazer refletir profundamente. Quantas vezes você já pensou que, se de repente ganhasse uma grande soma de dinheiro, todos os seus problemas estariam resolvidos? Mas será que realmente estariam? Estudos mostram que a maioria das pessoas que ganham na loteria volta à sua situação financeira anterior em poucos anos. Isso acontece porque a mente não estava preparada para sustentar a abundância. A vibração interna continua sendo de escassez, e essa vibração encontra maneiras de destruir até mesmo os maiores ganhos. É fácil acreditar que prosperidade é apenas uma questão de quanto dinheiro entra, mas Elvis nos mostra o oposto. Prosperidade é, acima de tudo, uma questão de mentalidade e vibração. Ele tinha tudo por fora, mas internamente carregava inseguranças, medos e padrões de autossabotagem. E a energia interna sempre vence. É ela que molda o que se manifesta no mundo externo. Este exemplo também nos lembra que não basta buscar a prosperidade superficialmente, acumulando ganhos sem mudar o que acontece dentro de nós. Se não há um alinhamento vibracional com a abundância, o dinheiro não traz paz, não traz estabilidade e nem mesmo felicidade. A vibração da falta sempre encontrará uma maneira de se expressar, seja em gastos excessivos, decisões ruins ou relacionamentos que corroem a energia vital. Elvis é um retrato vivo dessa realidade. Alguém que teve acesso a tudo, mas não tinha a base mental para sustentar nada. Portanto, ao olhar para a sua própria vida, é importante entender que a verdadeira prosperidade não é o que você acumula temporariamente, mas o que você é capaz de manter porque sua vibração está em harmonia com ela. Não basta apenas alcançar, é preciso aprender a sustentar. Isso só acontece quando o seu interior é reprogramado para acreditar que você merece, que você pode, que a abundância é natural e que ela não depende de medo, excesso ou controle. O que arruinou Elvis não foi a falta de talento, oportunidades ou dinheiro, mas a falta de uma mentalidade capaz de transformar a riqueza em algo duradouro. Oprah Winfrey é a prova viva de que a verdadeira mudança começa de dentro. Ela nasceu na pobreza extrema, rejeitada e marcada por experiências dolorosas desde a infância. Tudo ao seu redor parecia sinalizar uma vida de fracasso. Se ela tivesse sucumbido à narrativa do mundo, poderia ter replicado o mesmo ciclo de miséria que inúmeras outras pessoas ao seu redor. Mas Oprah fez algo que mudou completamente o curso de sua vida. Ela escolheu reprogramar sua frequência energética mesmo antes de haver qualquer evidência externa de prosperidade potencial. Quando ela não tinha absolutamente nada, escolheu irradiar como se a abundância já fosse dela. Quando ninguém mais acreditava, ela acreditou em si mesma. Este é o ponto crucial. Prosperidade não é algo que você alcança depois, é algo que você cultiva primeiro dentro de si. Oprah compreendeu isso intuitivamente. Ela começou a se comportar, pensar e sentir como se já vivesse em abundância, mesmo quando suas circunstâncias externas não ofereciam absolutamente nenhuma confirmação dessa realidade. Essa decisão criou um alinhamento energético tão poderoso que o universo não pôde deixar de responder. Hoje ela é uma bilionária, não apenas em termos de cifras monetárias, mas também em influência, impacto e liberdade. Não por sorte ou por uma origem privilegiada, mas porque ela escolheu alterar a frequência que estava emitindo.
E talvez você esteja se perguntando: como é possível vibrar abundância quando a vida só apresenta desafios? A resposta é simples, mas exige coragem. Você precisa escolher acreditar no invisível antes que o visível possa se transformar. A realidade que você experimenta hoje é meramente um reflexo de vibrações passadas. Se você deseja um futuro diferente, precisa mudar sua vibração agora, mesmo que tudo ao seu redor grite o contrário. Oprah é um exemplo inspirador, demonstrando que de onde você vem é irrelevante. O que realmente importa é onde você escolhe vibrar. E é aqui que quero estender um convite a você. Se o que compartilhei até agora ressoa com você, se você sente que esta mensagem está despertando algo profundo em seu interior, então, por favor, curta este vídeo e se inscreva agora. Este simples ato cria um poderoso efeito dominó, permitindo que mais pessoas recebam este conteúdo e comecem a despertar para a verdade da abundância. Ao fazer isso, você não apenas fortalece esta comunidade de transformação, mas também envia um sinal claro para si mesmo de que está comprometido em mudar sua própria frequência. Lembre-se, a decisão de prosperar é sempre interna. Você não precisa esperar que as circunstâncias externas melhorem antes de poder vibrar a abundância. Você só precisa decidir que a capacidade de criar, atrair e manter a prosperidade já existe dentro de você. Oprah provou isso ao mundo. E se ela conseguiu começando do absoluto zero, você também pode. Tudo começa com a vibração que você escolhe sustentar agora. Muitas pessoas nutrem um medo silencioso do dinheiro, como se fosse algo perigoso, algo que pudesse corrompê-las ou afastá-las do que é puro. Quantas vezes você já ouviu que o dinheiro muda as pessoas, ou que os ricos são gananciosos? Essas frases repetidas inúmeras vezes criam uma associação negativa tão arraigada que mesmo quando você conscientemente deseja prosperidade, pode estar inconscientemente repelindo-a. É como se uma parte de você anseia por atrair mais, enquanto outra parte ativamente a bloqueia, com medo do que essa abundância pode significar. E o universo sempre responde ao que domina dentro de você. O medo do dinheiro é um dos maiores sabotadores da abundância, pois leva os indivíduos a acreditar que a prosperidade arrisca a perda de algo ainda mais valioso: sua essência, seus valores, seus relacionamentos. Esse conflito interno gera uma vibração contraditória. Por um lado, há um desejo consciente por mais, um anseio por construir uma vida melhor. Por outro, há uma apreensão inconsciente de que, se isso acontecer, convidará inveja, julgamento, rejeição ou até mesmo culpa. Esse tipo de medo cria uma barreira invisível, uma espécie de teto de vidro que um indivíduo parece nunca conseguir romper. Já testemunhei indivíduos recusarem oportunidades claras de crescimento simplesmente porque, no fundo, acreditavam que não eram o tipo de pessoa que lida bem com dinheiro. Já vi pessoas que, ao começarem a prosperar, automaticamente encontravam maneiras de perder tudo, como se não pudessem sustentar uma vida mais elevada sem sentir que estavam traindo algo essencial dentro de si mesmas. Isso mostra o quão paralisante o medo pode ser. A pergunta então se torna: o dinheiro é o problema? Ou a questão é a maneira como fomos condicionados a pensar sobre ele? O dinheiro por si só não tem moralidade. Não é bom nem ruim. Ele meramente amplifica o que já existe dentro de você. Se você é generoso, terá mais recursos para ser ainda mais generoso. Se você é criativo, terá mais meios para expandir sua criatividade. Se você é uma pessoa de valores fortes, terá maior capacidade de impactar positivamente o mundo. Estudos em psicologia mostram que a relação emocional que criamos com o dinheiro é muitas vezes herdada. Se você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era fonte de discussões, escassez e sofrimento, há uma grande probabilidade de que você, inconscientemente, ainda associe dinheiro à dor. Essa memória emocional faz com que você repila o que conscientemente deseja. Mas quando você entende que o dinheiro não é o vilão, que é meramente energia respondendo à sua vibração, algo muda. Você começa a ver o dinheiro como um aliado, um multiplicador de suas intenções.
Agora considere isto. Quantas vezes você disse ou pensou que não precisa de muito para ser feliz? Esta frase pode soar humilde, mas muitas vezes esconde o medo de querer mais e não conseguir, ou o medo de ganhar e depois perder. É um mecanismo de defesa, mas a verdade é que não há nada de errado em desejar prosperar. O erro está em acreditar que o dinheiro destruirá o seu verdadeiro eu. O dinheiro não transforma o seu caráter, ele apenas amplifica a sua vibração. Portanto, o que precisa ser transformado não é o dinheiro, mas a maneira como você se relaciona com ele. Quando você começa a substituir a crença de que o dinheiro corrompe pela convicção de que ele amplifica o melhor em você, sua vibração muda. E à medida que muda, você cria espaço para atrair sem culpa, medo ou bloqueios. O dinheiro deixa de ser uma entidade perigosa e se transforma em uma ferramenta de expansão. E é precisamente neste ponto que a abundância começa a fluir naturalmente, porque você não está mais lutando contra ela, mas sim permitindo que ela encontre um espaço seguro dentro de você para florescer. Quero propor algo a você que, à primeira vista, pode parecer tão simples que sua mente irá rejeitar. E precisamente por parecer simples demais, muitos desistem antes de experimentar o verdadeiro poder por trás disso. Pelos próximos 7 dias, todos os dias, escreva 10 vezes em uma folha de papel a seguinte afirmação: o dinheiro chega até mim com facilidade e frequência. Apenas isso. Mas faça isso com intenção, com presença, como se cada palavra fosse uma semente plantada no solo da sua mente. Talvez nas tentativas iniciais você sinta desconforto, ou uma voz interior possa sussurrar: isso é mentira, isso não acontece comigo, estou apenas me enganando. Essa resistência não é prova de que o método é ineficaz. É evidência de que você está empurrando os limites de uma velha programação que reside em você. E é exatamente neste ponto que reside a chave. A maioria das pessoas, ao encontrar essa resistência, para. Elas desistem. Declaram: isso não funciona. E então elas retornam aos mesmos padrões, às mesmas dívidas, ao mesmo ciclo de luta. Mas se você perseverar, se você persistir em repetir, escrever e realmente sentir, gradualmente sua mente subconsciente começa a aceitar essa ideia como possível. É como se você estivesse instalando um novo software dentro de si. Considere isto. Você passou décadas internalizando crenças limitantes, frases como: dinheiro é trabalho duro, dinheiro não é para mim, apenas os poucos sortudos o adquirem. Essas frases foram incutidas através da repetição, que a única maneira de sobrescrever uma programação é com uma nova repetição, uma nova narrativa que, com o tempo, se torna mais forte que a antiga. Nos dias iniciais, talvez nada mude em seu mundo externo, e é aqui que muitos caem na armadilha da descrença. Mas se você permanecer firme, uma transformação silenciosa ocorre. Você começa a notar que os pensamentos sobre dinheiro já não criam a mesma sensação de peso no peito, já não evocam o mesmo medo. Uma sensação diferente surge, um fio de confiança. E acredite nisto, essa pequena mudança emocional é monumental, porque a vibração que você sustenta agora é fundamentalmente diferente. É neste momento que as portas começam a se abrir. Um convite inesperado, uma oportunidade que você nunca havia notado, uma dívida antiga que é subitamente paga. Você pode chamar de coincidência, mas na realidade é a resposta exata à nova frequência que você começou a emitir. Imagine o seguinte: por 7 dias você se compromete com este exercício simples. Você escreve, você sente, você visualiza. E no 8º dia, ao olhar para trás, você percebe que algo mudou dentro de você. Pequena ou significativa, mas uma mudança aconteceu. E esse é o sinal de que a semente começou a brotar. Eu experimentei isso em primeira mão. Houve um tempo em que eu não conseguia economizar dinheiro de jeito nenhum. Eu até aumentava minha renda, mas os problemas pareciam surgir na mesma medida. Foi somente quando me desafiei a escrever afirmações de prosperidade todos os dias que um padrão começou a se desfazer. No início,
Parecia um jogo bobo, mas um dia percebi que estava me sentindo diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. E foi precisamente neste período que convites, negócios e cheques começaram a aparecer de lugares que eu jamais imaginaria. É por isso que insisto, aceite este desafio. Não é meramente escrever por escrever, é sobre forjar uma nova imagem interna, uma nova emoção. Faça isso por 7 dias consecutivos, 10 vezes a cada dia. Não pule, não fale. Apenas tente e observe o que acontece. Porque esta prática aparentemente trivial é, de fato, a maneira mais direta de ensinar sua mente subconsciente a acreditar no que sua mente consciente deseja. E quando esses dois estão em harmonia, o universo não tem como não responder. Afinal, você não atrai o que quer, você atrai o que acredita. E no momento em que você acredita que o dinheiro chega até você com facilidade e frequência, ele chegará. Agora, imagine como seria acordar em paz, livre do fardo de se preocupar com as contas, percebendo que fontes de renda estão surgindo de caminhos antes invisíveis. Imagine ter a liberdade de escolher o que fazer com seu tempo, com quem estar e para onde ir, sem a sombra da escassez. Essa vida começa com um exercício simples. Por 7 dias, realize 10 repetições a cada dia. Escreva, sinta, viva como se já fosse realidade e observe como o universo se move na sua direção. Houve um dia em que precisei pagar uma conta e simplesmente não tinha o suficiente para cobri-la. A reação mais comum seria desesperar-se, sentir vergonha, medo ou até raiva. Era exatamente isso que eu costumava fazer. Reclamar, culpar o mundo e acreditar que não havia saída. Mas naquele dia, decidi agir diferente. Em vez de alimentar o desespero, respirei fundo e pensei: vou confiar, o dinheiro vai chegar. E acredite, dentro de algumas horas, recebi uma ligação de alguém que me devia dinheiro há anos. Aquele dinheiro não fazia mais parte das minhas expectativas, eu nem me lembrava dele. E ainda assim ele apareceu exatamente quando era preciso. Muitos diriam que foi coincidência, mas aprendi a reconhecer que não era. Foi a consequência direta de uma nova vibração. Quando parei de me alinhar com o medo, parei de vibrar ansiedade e comecei a emitir confiança, a vida encontrou uma maneira de me responder. E é assim que sempre funciona. Quando você emite escassez, os eventos parecem conspirar contra você. Seu pneu fura, sua geladeira quebra, uma despesa inesperada surge do nada. Você já notou como esses problemas sempre aparecem em sequência, como se para provar que a vida é difícil? Isso não é azar, é sincronicidade. É sua energia dizendo: estou pronto para mais escassez. E o universo apenas confirma isso. Agora, quando você muda sua frequência, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, você começa a se tornar disponível para soluções que antes eram invisíveis. Aquela pessoa que você nunca teve coragem de ligar, de repente surge na sua mente. Uma oportunidade que estava na sua frente o tempo todo finalmente chama sua atenção. O cliente que sempre disse não, volta a te procurar. Essas coisas não aparecem do nada. Elas sempre estiveram lá, mas você não conseguia vê-las porque seu olhar estava fixado no medo. Lembro-me de noites inteiras, sem dormir, pensando em como pagar as contas do mês seguinte. Era como um peso constante no peito, como se faltasse ar. E quanto mais eu me preocupava, mais problemas apareciam. Era um ciclo que me aprisionou por anos, até que entendi: não é o problema que te mantém preso, é a sua reação a ele. Quando você reage com desespero, você repete a mesma vibração. Quando você decide confiar, mesmo sem ver uma saída, você abre espaço para algo diferente acontecer. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando confiei naquele dia, não se tratava apenas da conta ser paga. Era sobre uma lição profunda. Entendi que não precisava mais viver refém da ansiedade. Foi como se um nó tivesse se desfeito dentro de mim. Vi, pela primeira vez, que a realidade externa não controla o que me acontece. É minha vibração que dita o curso. E essa consciência trouxe não apenas alívio, mas também coragem.
Porque se um simples ato de confiança foi capaz de atrair uma solução inesperada, então eu poderia fazer disso um modo de vida. Talvez você já tenha passado por situações semelhantes, contas acumuladas, dívidas que pareciam não ter fim, momentos em que você sentiu que não havia saída. Mas reflita, quantas vezes de repente algo surgiu e você conseguiu resolver? A diferença é que, na maioria das vezes, você interpretou isso como sorte, como acaso, e não percebeu que era a consequência de sua energia mudando, mesmo que por apenas alguns instantes. Imagine-se, em vez de confiar por alguns minutos, você pudesse sustentar esse estado todos os dias. Imagine o número de soluções que se revelariam diante de você. A vida não responde à luta, ela responde à vibração. Quando você vibra medo, tudo ao seu redor parece confirmar que há razão para ter medo. Quando você vibra confiança, tudo começa a se alinhar para provar que sua confiança faz sentido. É por isso que alguns parecem viver sob uma tempestade constante, enquanto outros, mesmo enfrentando as mesmas dificuldades, encontram o sol em meio às nuvens. Não é sorte, é uma escolha vibracional. E essa escolha pode ser feita a qualquer momento, inclusive agora. A cada situação que surgir, você pode se perguntar: vou reagir com medo ou vou escolher confiar? Porque a cada escolha, você envia uma frequência ao universo. E o universo nunca falha em retornar exatamente o que você emite. Foi isso que transformou minha vida naquele dia em que decidi não me desesperar. E é isso que pode transformar a sua toda vez que você escolher confiar, mesmo quando parece impossível. A ciência já provou que o que você sente sobre dinheiro altera a forma como seu cérebro interpreta a realidade. Estudos em psicologia e neurociência mostram que quando você está em um estado de estresse ou medo constante, seu cérebro entra em um modo chamado atenção seletiva limitada. Nesse estado, você só percebe problemas, riscos e perigos. É como se você tivesse um filtro que bloqueia soluções, fechando seu campo de visão para oportunidades. Agora, quando você está em um estado de confiança, gratidão ou expectativa positiva, o cérebro ativa áreas ligadas à criatividade e à tomada de decisões. Você começa a ver caminhos que antes pareciam invisíveis. Isso explica por que duas pessoas, vivenciando a mesma situação difícil, têm resultados completamente diferentes. Uma permanece presa na escassez, enquanto a outra encontra uma saída inesperada. Pesquisas realizadas pela Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que praticam visualização positiva e afirmações diárias desenvolvem maior clareza mental e aumentam sua percepção de oportunidades. Elas relatam sentir mais energia, mais motivação e até maior facilidade em tomar decisões financeiras. Isso ocorre porque a mente, quando treinada para esperar abundância, naturalmente se alinha com comportamentos e escolhas que geram abundância. É como se, ao mudar a vibração interna, o cérebro começasse a abrir portais que antes estavam bloqueados. Eu já experimentei isso muitas vezes. Houve períodos em que, mesmo cercada por possibilidades, eu simplesmente não conseguia ver uma saída. Era como se tudo estivesse escuro. Mas quando comecei a praticar exercícios de visualização diariamente, escrever metas, repetir frases de abundância, algo aconteceu dentro de mim. De repente, ideias começaram a surgir, contatos de quem eu tinha esquecido voltaram a me procurar, e negócios estagnados começaram a avançar. Não foi sorte, foi uma mudança na frequência interna que me permitiu ver o que sempre esteve ao meu redor. É curioso notar como a maioria das pessoas insiste em acreditar que a vida é determinada por fatores externos: a economia, o governo, o chefe, a falta de oportunidades. Mas se esse fosse realmente o caso, todos vivendo no mesmo país, sob as mesmas condições, estariam condenados ao mesmo destino. No entanto, não é isso que acontece. Alguns prosperam, outros fracassam. A diferença não está no ambiente, mas em como cada pessoa vibra e interpreta o que vê. Quantas vezes você ouviu falar de alguém que perdeu o emprego e viu isso como o fim da linha? Essa pessoa mergulhou no medo
e o medo gerou mais bloqueios, mais limitações. Agora pense em alguém que perdeu o mesmo emprego, mas escolheu ver isso como uma chance de começar algo novo. Essa pessoa abriu um negócio, mudou de área, reinventou sua carreira. A diferença estava em seu estado vibracional. A primeira pessoa vibrou escassez, a segunda pessoa vibrou confiança. A ciência chama isso de priming, que é um condicionamento mental que faz com que você interprete a realidade de acordo com o que espera encontrar. Se você espera dificuldade, seu cérebro reforçará todos os sinais de dificuldade. Se você espera abundância, ele destacará as oportunidades que sempre estiveram lá. Isso é poderoso, porque prova que não se trata de acreditar cegamente em algo mágico, mas sim de alinhar seu estado mental e emocional com o que você deseja experimentar. Agora reflita por um instante. Quantas chances você já perdeu simplesmente porque estava vibrando medo? Quantas portas estavam abertas, mas você não entrou porque estava paralisado pela insegurança? E quantas vezes você tomou decisões apressadas, impulsionado pela ansiedade, e depois percebeu que, se tivesse esperado só um pouco mais, tudo teria se resolvido de forma diferente? A verdade é que sua vibração define a qualidade de suas escolhas. E suas escolhas definem a qualidade de seus resultados. Se você deseja prosperar, precisa criar o hábito de colocar sua mente em um estado de expansão, não de contração. Isso pode ser feito através de práticas simples, escrita diária de frases que refletem a realidade que você deseja. Visualização mental do que quer alcançar, sentindo como se já tivesse alcançado. Esses exercícios que muitos subestimam são, na verdade, ferramentas que moldam o cérebro e o subconsciente para sustentar uma nova frequência. E quando essa nova frequência se torna dominante, a vida responde com precisão absoluta. Dinheiro, oportunidades e as pessoas certas não aparecem porque você as força, mas porque você se torna compatível com elas. Não é uma questão de acreditar só quando você já vê o resultado. É uma questão de acreditar antes, de sentir antes, de se alinhar antes. Porque quando você muda sua vibração, você inevitavelmente muda sua realidade. Um dos maiores mitos que a sociedade tem repetido por gerações é a crença de que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ganhar. Essa é uma mentira perigosa que aprisiona milhões de pessoas. Basta olhar ao redor. Quantas pessoas você conhece que acordam antes do sol nascer, trabalham até tarde da noite, fazem hora extra, sacrificam fins de semana e ainda assim continuam endividadas com a sensação constante de que nunca há dinheiro suficiente? E ao mesmo tempo, quantas você já viu que parecem trabalhar menos, desfrutam de mais liberdade e ainda vivem em abundância? O que separa esses dois grupos não é inteligência, nem esforço, nem sorte. É mentalidade, é vibração. Eu mesmo acreditei nesse mito por muito tempo. Passei anos acreditando que se eu apenas me esforçasse o suficiente, se eu sacrificasse tudo, os resultados financeiros viriam. Mas o que obtive foi frustração, exaustão e uma vida girando em círculos. Até que compreendi uma dura verdade. Esforço físico não garante prosperidade. O que garante prosperidade é alinhar sua mente com a energia da abundância. Você pode remar contra a corrente sua vida inteira, mas nunca irá longe se não mudar a direção do seu fluxo interno. Luta constante só gera mais luta. Escassez gera mais escassez. A vibração do medo atrai mais situações que confirmam esse medo. Esse é o ciclo invisível que aprisiona tantos. Eles acreditam que precisam trabalhar mais, estudar mais, sacrificar mais, quando na verdade estão apenas reforçando o padrão vibracional da escassez. É por isso que tantas pessoas chegam ao fim de suas vidas exaustas, sem energia, sem tempo e sem dinheiro. Elas seguiram uma fórmula que nunca funcionou. Certa vez, conversando com um empresário proeminente que multiplicava sua fortuna ano após ano, perguntei-lhe seu segredo. A resposta foi tão simples que parecia absurda. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu penso para atrair dinheiro. Essa frase mudou tudo para mim. Ele não estava falando de esforço físico.
Ele estava falando de vibração mental. Enquanto muitos estão ocupados tentando fazer o dinheiro acontecer, ele simplesmente se alinhou com a frequência da prosperidade e ideias, contatos e oportunidades vieram até ele. Essa é a diferença entre trabalhar contra a corrente e fluir com ela. A ciência já provou que o estado emocional influencia diretamente como o cérebro processa as informações. Quando você está em um estado de escassez, seu cérebro vê menos soluções, menos saídas. Você fica cego para as oportunidades. No entanto, quando você está em um estado de confiança e abundância, sua percepção se expande. Você vê portas que antes pareciam trancadas. Portanto, não se trata de quantas horas você dedica a um trabalho, mas da energia que você coloca na sua vida. Pense em alguém que trabalhou por décadas em uma empresa, sacrificando saúde, tempo com a família e lazer. Muitos desses trabalhadores chegam à aposentadoria sem economias, dependendo de assistência mínima para sobreviver. E por outro lado, pense em pessoas que começaram com nada, mas ousaram mudar sua mentalidade. Pessoas que se permitiram acreditar que poderiam criar riqueza através de suas ideias, talentos e visão. Elas não trabalharam necessariamente mais horas, mas trabalharam de forma diferente, vibrando abundância, e foi isso que fez a diferença. A verdade é que o mundo não recompensa apenas quem trabalha duro. O mundo recompensa aqueles que vibram em harmonia com o que desejam. Esforço sem alinhamento é como correr em uma esteira. Você se esgota, mas não sai do lugar. Agora, quando você ajusta sua vibração, cada passo que você dá tem um efeito multiplicador. Oportunidades surgem, parcerias se formam, ideias florescem. Você atrai, em vez de meramente lutar. Essa é a diferença significativa entre aqueles que passam a vida inteira batalhando e aqueles que alcançam a liberdade financeira. Não é o quanto você se esforça, é como você vibra. Se você continuar acreditando que a riqueza só virá com suor e sacrifício, você permanecerá preso no mesmo ciclo de escassez. Mas se você decidir mudar sua frequência, a vida começará a lhe mostrar um caminho muito mais leve, abundante e natural. E esse caminho começa no momento em que você escolhe abandonar a ideia de luta eterna e abraçar a verdade de que a prosperidade é, acima de tudo, um estado de consciência. Nada muda externamente até que você mude internamente. É uma verdade que pode soar desconfortável, porque a tendência é acreditar que o problema sempre está no governo, no chefe, na economia ou nas circunstâncias. Mas a realidade é que os resultados que você experimenta hoje são meros reflexos da vibração que você tem sustentado ao longo do tempo. Se você vibra medo, insegurança e escassez, a vida responde trazendo mais do mesmo. Se você vibra confiança, abundância e merecimento, as circunstâncias começam a se arranjar para confirmar essa nova energia. É simples, mas não é fácil, porque exige de você a coragem de assumir total responsabilidade pela sua realidade. Eu sei o peso que essa decisão carrega. Quando eu estava preso em empregos medíocres, sem perspectiva, endividado e sem acreditar em mim mesmo, parecia impossível aceitar que a solução não viria de fora, mas de dentro. No entanto, foi precisamente naquele momento de maior desespero que percebi. Enquanto eu esperasse que algo externo mudasse, estaria condenado a viver a mesma vida. E foi a partir dessa percepção que tudo começou a se transformar. Decidi que não aceitaria mais a escassez como meu estado natural. Decidi que começaria a vibrar diferente, mesmo que nada ao meu redor ainda tivesse mudado. E a transformação foi quase imediata. Não porque o universo de repente decidiu me favorecer, mas porque comecei a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para a velha versão de mim. É como sintonizar um rádio. Enquanto você está na frequência errada, por mais que gire o botão, nunca ouve a música certa. Mas quando você finalmente encontra a sintonia correta, a melodia sempre esteve lá, apenas esperando você se conectar. É exatamente o mesmo com dinheiro, com relacionamentos, com saúde. A abundância está sempre disponível, mas só se revela quando você decide alinhar sua vibração com ela.
E aqui está o ponto mais importante. Essa escolha é inteiramente sua. Ninguém precisa lhe dar permissão para prosperar. Ninguém precisa validar sua decisão de viver em abundância. Você não precisa esperar que alguém lhe diga que é a hora certa. A hora certa é agora. Porque toda vez que você adia, você reforça ao seu subconsciente a ideia de que você não está pronto, que não merece, que a escassez ainda é sua realidade. Perceba o poder disso. Uma única decisão muda tudo. Quando você decide viver em prosperidade, seu corpo responde com nova energia. Suas palavras carregam novo peso, suas ações começam a refletir confiança. E o mundo externo inevitavelmente segue o exemplo. Você pode até duvidar desse processo, mas ele já está acontecendo com você todos os dias. Sua vida atual é a prova disso. É o reflexo exato do que você tem acreditado, sentido e emitido. Então a questão não é se funciona, mas se você finalmente escolherá vibrar em um novo padrão. A vida não espera. Cada dia que você passa preso no mesmo ciclo de pensamentos e emoções é um dia a menos, desfrutando da liberdade, tranquilidade e escolhas que você merece. Imagine por um instante como seria acordar amanhã já sentindo abundância, mesmo antes de abrir os olhos. Imagine tomar decisões guiadas pela certeza de que a prosperidade é inevitável. Imagine olhar para o futuro sem medo, mas com entusiasmo. Essa realidade não está distante. Está disponível no exato momento em que você decide. Portanto, entenda isso. Você não precisa de um plano perfeito, não precisa de mais esforço, não precisa esperar que algo externo se organize para você prosperar. Você só precisa de uma única escolha firme e consciente. A escolha de não mais vibrar escassez. A escolha de não mais alimentar pensamentos que o aprisionam. A escolha de finalmente abraçar quem você nasceu para ser. Alguém próspero, abundante e livre. No instante em que essa decisão é verdadeiramente tomada, não apenas com a mente, mas com o coração e a alma, sua vibração muda, e quando sua vibração muda, todo o universo se move em sua direção. Existe um aspecto que poucas pessoas percebem quando falamos de prosperidade: como você lida com a gratidão. A maioria acredita que gratidão é algo que você expressa depois de receber, como um gesto de polidez ou reconhecimento. Mas a verdade é que a gratidão é a vibração que precede a abundância. É o que prepara o terreno para o dinheiro fluir para você. Quando você apenas agradece pelo que já tem, você limita sua frequência ao presente. Mas quando você começa a agradecer pelo que deseja, como se já fosse uma realidade, você abre um campo vibracional tão poderoso que atrai exatamente aquilo pelo qual você é grato. Lembro-me vividamente de um período em que eu estava endividado, sem saída, e com a sensação sufocante de que nunca haveria dinheiro suficiente. Minha primeira reação foi reclamar, sentir raiva e me perguntar: por que eu? Até que percebi que toda vez que fazia isso, apenas reforçava a energia da escassez. Então, mesmo com contas atrasadas, comecei a praticar a gratidão por coisas que ainda não estavam na minha vida. Agradeci pelo dinheiro que estava a caminho, pelas oportunidades que ainda não haviam aparecido, pela liberdade financeira que meu coração desejava. No início, parecia loucura, como auto-engano, mas com o tempo algo mudou. Não apenas me senti mais leve, mas também comecei a notar portas se abrindo. Era como se, ao ser grato antecipadamente, eu estivesse assinando um contrato invisível com o universo. Pesquisas em psicologia positiva confirmam esse efeito. Estudos mostram que pessoas que mantêm um diário de gratidão desenvolvem mais resiliência, mais otimismo e até mesmo melhor saúde física. E tudo isso impacta diretamente sua relação com o dinheiro, porque quando você está em um estado de gratidão, seu cérebro expande a percepção de possibilidades. Você enxerga soluções, identifica oportunidades e atrai pessoas que ressoam com essa mesma energia. A gratidão é um imã natural para a abundância. Quantas vezes você já disse frases como: quando eu ganhar mais, serei grato, ou quando minha vida melhorar, aí sim vou agradecer de verdade. Esse é o erro. Você não precisa esperar pelo resultado para sentir gratidão.
Precisa sentir agora, porque esse sentimento é o que cria o resultado. Quando você escolhe ser grato hoje, mesmo que ainda não veja nada de diferente, começa a vibrar na frequência da abundância. E essa vibração, inevitavelmente, atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que confirmam aquilo pelo qual você tem sido grato. Então, faça um teste simples. Todos os dias, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato, incluindo aquelas que você ainda não tem, mas deseja atrair. Escreva como se já fosse verdade. Sinta essa gratidão no seu coração como se fosse real. Pode ser a liberdade de não se preocupar mais com contas. Pode ser uma casa confortável. Pode ser a tranquilidade de ter um dinheiro extra no banco. Se você se dedicar a essa prática por algumas semanas, vai perceber que sua mente muda, suas emoções mudam e, surpreendentemente, sua realidade também começa a mudar. Porque gratidão não é apenas um sentimento, é uma frequência. E quando você vibra nessa frequência, inevitavelmente atrai o que corresponde a ela. Agora reflita. O que aconteceria se, em vez de vibrar na reclamação, no medo ou na escassez, você decidisse vibrar gratidão todos os dias? O que aconteceria se você começasse a agir, falar e sentir como alguém que já vive na abundância? A resposta é simples. Sua vida se alinharia com essa abundância. Porque gratidão não é um gesto simbólico. É uma das chaves mais poderosas para reeducar sua mentalidade e abrir as portas para a prosperidade. A cada nova escolha que você faz, a cada pensamento que decide nutrir, você está moldando o curso da sua vida financeira e pessoal. E é exatamente por isso que este conteúdo não deve ficar apenas com você. Pense em alguém especial, alguém que você sabe que poderia se beneficiar com estas palavras, e compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez seja exatamente a mensagem que precisam ouvir para transformar completamente a forma como veem o dinheiro e a prosperidade. Sou profundamente grato por ter você aqui comigo, por dedicar seu tempo para expandir sua consciência, e quero que saiba que já estou preparando algo ainda mais poderoso para você. Aguardo você no próximo vídeo.